Boa noite, pessoal! Vamos começar hoje mais uma live aqui no Instagram. Hoje nessa live nós vamos ter uma entrevista aqui muito boa com duas de nossas alunas aí, a Vanice com a Pamela. Então eu vou chamar as meninas aí e aí vocês vão entrando na live. Beleza, galera? Há uma coisa que eu vou pedir para vocês que forem entrando aí, já aperta aí no coração aí, clica aí no compartilhar, compartilha essa live aí com os seus amigos, com o máximo de pessoas possíveis, beleza? Vamos lá então, né? Vamos ver se eu lembro aqui, acho que é aqui, ó. Vamos lá aí, gente, compartilha essa live aí com os colegas de profissão. Vocês estão me ouvindo bem aí? Quem for entrando, por favor, diga aí se está me ouvindo bem. Ai, cortou bem minha cabeça. Vira para trás. Vocês estão me enxergando bem aí? Apesar que eu estou no lado de baixo aqui, né, para vocês, né? Para nós tá em cima, Thiago. Tá cortando só aqui em mim, não tá? Um pouquinho. Tá bom. É que às vezes, quando tá para vocês, vocês estão embaixo aqui, né? E às vezes para vocês eu apareci embaixo. Mas ficou bom, né? Ficou ótimo. Ué, cadê o chimarrão aí? Ah, Aqui, tá ao lado. Tem que como um bom gaúcho tem que estar com o chimarrão. Tem que fazer jus, né, Thiago? Eu não tenho, tem que ir uma água, né? Por aí tá muito frio ou muito calor? Aqui hoje fez calor, dá para considerar calor o tempo que fez hoje. Vocês moram na divisa com o Uruguai, vocês falaram, né? Isso, bem na fronteira. Não é Uruguaiana? Não, aqui é Santana do Livramento. Uma vez eu assisti um cara no YouTube e ele era de Uruguaiana, acho que é do lado do Uruguai. Rio Grande do Sul, não é? Uruguaiana faz fronteira com a Argentina. A fronteira é parecida, mas é com a Argentina. Ah, que a bandeira é azul, né? Também, então. Isso. Tá certo. Mas o Uruguaiana fica perto daqui. Não fica? Fica umas 3 horas daqui, mais ou menos. Ah, tá. Quantas horas? Umas 3 horas né? Umas 3 horas mais ou menos. Ah, Uruguai ainda é 3 horas daí? Uruguaiana. Ah, tá. Entendi. Uruguai já é na divisa aí com vocês? É pertinho? É só uma rua que divide. É praticamente o mesmo centro, assim. Quem olha, quem chega na cidade, até confunde. Acha que tudo é Brasil. Mas é só uma rua que divide e a gente consegue passar para lá e para cá. A gente tem liberdade tranquila para cruzar a fronteira. E vocês podem trabalhar lá tranquilo no Uruguai? Podemos. Bom. Minha esposa morou na divisa assim também, mas lá do Mato Grosso do Sul, Ponta Porã. Que legal. E ela disse que era uma avenida também que separava do Paraguai, né? Que aí era bom. máximo. Pessoal, que legal. Quem for entrando aí, boa noite, tá? Sejam muito bem-vindos. Vai dizendo aí, por favor, a cidade que você mora e compartilhe a live aí com o pessoal, tá? Essa live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram como depois no YouTube. Quem estiver aí online aí, por favor, diga para mim se está me ouvindo bem. Mas fazer live é complicado. Você fala as coisas, demora uns 50 anos para responder lá. E para até aparecer a resposta também é outros 50 anos, né? Eu não estou acostumando ainda não. Mas tá ótimo, maravilha. Belém do Pará, áudio tudo ok. Vamos lá então, né? Vamos começar aqui, senão a live fica muito grande, para o povo ter paciência de assistir. Olha lá, a cidade de vocês, né? É cliente de vocês aí, é conhecida aí. É amiga. É amiga. Aí, tá vendo? Bom. Maravilha. Vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma vez então essa live. Essa live de hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu chamo elas de as meninas da higienização. Mas é a Pamela e a
Eu sou a Isso. Pamela. E a E Fanny? eu sou a Vanice. Ah, Isso. maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Boa noite a Regiane, se estiver por aí também, aí na volta. A Regiane, ela tá, acho que assistindo, tadinha, tá trabalhando ali, Um abraço, então, para ela. Deixamos o nosso abraço para com ela. certeza. E, Eu e sempre vou tam- falar da Regiane de vocês, eu falo assim, ó, as meninas da higienização. Aham. Porque a gente grava o nome, né, um pouco assim, mas é interessante, né, porque esse tipo de nome, assim, é uma forma até de se diferenciar, né, da concorrência, né? E o pessoal, eles usam os mesmos nomes, né? Você já percebeu? É É, sempre os mesmos. Eu lembro quando eu fui começar no ramo, daí a gente quis colocar assim, acho que era Eco Clean, uma coisa assim. Aí a Regiane falou assim, não, não, todo mundo usando esse nome aí. Aí nós colocamos um diferente. A gente tem difícil o pessoal colocar esse tipo de nome, né? é difícil, vai. A gente acaba indo sempre no mais óbvio, né? Sim, sim. É o mais costume, né? Sim. Mas beleza. Então vamos lá. Ó. Vocês já se apresentaram aí, mas quiserem se apresentar novamente, dizer a cidade de vocês, se vocês quiserem dizer qual que é a empresa de vocês, aonde vocês atendem aí, aonde vocês trabalham, né? A gente já conversou um pouquinho, mas diz aí para o pessoal conhecer um pouquinho. Bom, eu sou a Pamela, né? Somos aqui da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. É bem o sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com a cidade de Rivera, no Uruguai. Então, como é uma cidade de fronteira, nós conseguimos atender tanto aqui na nossa cidade, que tem cerca de 80 a 90 mil habitantes, não sei ao certo, mas cerca de 80 e poucos mil habitantes. E juntando com a cidade de Rivera, que são praticamente a mesma cidade, deve dar perto de 100 mil, talvez, habitantes. Então, temos um grande público para atender aqui, trabalhamos bastante, temos muitos clientes ali do lado do Uruguai e isso aumenta bastante a nossa cartela, né, de clientes aqui. E o nosso Instagram é esse, da onde a gente está falando, clean, underline, e decor, né? Para quem quiser acompanhar o nosso trabalho lá, o nosso dia a dia, os resultados dos nossos serviços, é só acessar ali o nosso Instagram. Que legal, hein? Pode falar, Maurício. Abre o microfone. E eu sou a Vanice. Bom, a Pan já apresentou um pouquinho do que a gente, as cidades que a gente trabalha aqui. Já tivemos o privilégio de atender uma cidade um pouquinho mais longe aqui, que Livramento. Atendemos já 2 vezes, na verdade. Mas o nosso público grande em Livramento e Rivera, graças a Deus, a gente consegue ter essa acessibilidade para atender essas 2 cidades, né? Esses 2 países. Porque, de certa forma, acaba sendo um privilégio o fato de ser fronteira e a gente realmente atravessar a rua e já estar em outro lugar. E desde que a gente já começou, né, na área da higienização, a gente tem clientes, tanto uruguaios quanto brasileiros, e clientes que conseguimos fidelizar, né, desde o início do nosso trabalho. Puxa, que legal. E uma pergunta assim que não está na nossa colocada aí, mas como é que é a cultura uruguaia aí na divisa aí com o Brasil? Questão de limpeza. Assim, a cultura do Uruguai é bem parecida com a do gaúcho, né? Até se fala que o gaúcho verdadeiro é uruguaio. Ele iniciou no Uruguai, né? Então tem muita influência do Uruguai e nós também acabamos tendo muita influência deles ali também aqui no na nossa região. Para limpeza, eles gostam bastante. Eles gostam assim bastante de contratar o nosso serviço. Talvez até podemos dizer que o maior número dos nossos clientes são uruguaios, né? São. A maior parte é uruguaia. Eles pegam o orçamento, a gente conversa com eles sobre como trabalhamos e eles contratam bem de boa. Já do lado aqui no Brasil, às vezes a gente enfrenta alguma resistência um pouquinho maior, né? Nada muito
muito forte também. Mas se for colocar assim na balança, é bem mais fácil negociar e convencer os uruguaios do que os brasileiros. Poxa, que E legal. até, e até aqui em Livramento a gente tem clientes uruguaios, né? Porque. E lá em Ribeira acaba tendo algum cliente brasileiro, mas a maior parte, sim, a gente atende lá em Ribeira e aqui no Brasil a gente atende bastante uruguaios. E como a Pamela falou, é bem flexível e eles gostam realmente, né? Tanto é que às vezes a gente nem precisa entrar em contato, eles entram em contato novamente com nós para poder pedir o serviço de novo. E o nosso público acaba sendo assim, né? A gente consegue ter um bom público com eles também. Puxa, que legal, hein? Eu perguntei porque cada país ele tem uma cultura, né? Não é que todos você não vai trabalhar com limpeza de estofado, mas tem um jeito de trabalhar lá, né? Um jeito de trabalhar. Mas acho que por ter essa pena divisa com o Brasil, aí acaba tendo um pouco de influência, né? O brasileiro é assim mesmo, viu? O brasileiro ele é para tudo, ele é. Nós brasileiros, por exemplo, se tirar tempo, a gente vai falar aqui sobre conhecimento, né? Adquirir conhecimento antes de começar uma profissão. O brasileiro ele não dá valor a conhecimento. É incrível isso. Ele não dá valor a conhecimento. Lá atrás, talvez os nossos pais davam, né? Mas com o passar dos anos, o brasileiro ele é meio relaxadão para essas coisas, né? Lá nos Estados Unidos já não, o pessoal já nasce tendo uma consciência melhor de conhecimento, né? O brasileiro já acha que vai perder tempo, tal, dinheiro, então ele já é mais resistente a algumas coisas. Não quer dizer que não faz, né? Igual vocês falaram, mas tem uma cultura mais complicadinha um pouquinho, né? Mais Legal. resistente, né? E ó, você vê que a gente está aqui, então, tendo o privilégio de entrevistar hoje aqui, de conversar com pessoas que trabalham fora do Brasil, né? Olha, internacional. Internacional É fora do internacional. Brasil, é isso aí. Maravilha. Então, vamos começar, né? Vocês já se apresentaram aí. Conte para nós um pouquinho sobre o que motivou vocês a trabalhar com higienização. Bom, no meu caso, Thiago, eu sempre quis ter um negócio próprio. Eu sempre quis. Porque eu pensava assim, ó, se eu consigo trabalhar num lugar, numa empresa, e consigo administrar bem a minha parte ali, o meu serviço com qualidade, se eu consigo fazer bem o meu serviço, eu consigo administrar bem um negócio próprio. Então, eu sempre tive essa mentalidade, né? E que se eu tivesse o meu negócio, eu conseguiria administrar assim como eu conseguia nos meus empregos. E então sempre tive essa vontade. Só que o que me segurava era a questão assim, sempre que eu pensava num negócio, nas áreas em que eu gostaria de atuar, eu acabava pensando assim, bom, eu vou ter que investir muito dinheiro. Eu vou ter que investir num local próprio, eu vou ter que investir em mercadoria. E se não der errado, eu vou perder muita coisa. Se não der certo, desculpa. Se não der certo, eu vou perder muito. Então eu acabava nunca investindo naquilo que eu imaginava que eu iria me dar bem, né? Num negócio próprio. Então, sempre pensava assim, o dia que eu for investir em alguma coisa, eu vou investir em algo que eu invista, não precisa investir tanto, e se não der certo, eu não perca tanto também. Outra coisa que me fez ter um negócio próprio, investir na higienização, é a insatisfação com o CLT. Eu trabalhei muito tempo assim no atendimento ao público e vários outros setores assim das empresas onde eu trabalhei e estava já um pouco insatisfeita com algumas coisas que aconteciam assim dentro das empresas. Então isso foi assim a gota d'água, digamos, para eu sair do CLT, né, e entrar na higienização. Puxa. No meu caso, tem um pouco a ver com a Pamela nessa questão da insatisfação mesmo, porque eu também trabalhei no comércio, trabalhei muito tempo e já estava insatisfeita, descontente com muitas situações, né, que fizeram com que eu realmente não quisesse mais trabalhar, né, dessa forma. E até interessante porque antes da gente começar a conversar sobre higienização, eu estava fazendo um curso de psicanálise.
Então, o meu ramo ia ser terapia, nada a ver com higienização. Eu troquei totalmente a minha área. E eu já estava quase me formando no curso quando a gente bateu o martelo e decidimos entrar na higienização. Então, daí até eu mexo com a Pamela, eu troquei a limpeza de mentes para a limpeza de estofados, né? Porque São duas. e aí, e aí eu acabei deixando de lado. A terapia continua sendo algo que eu gosto bastante, mas quando a gente começou a pegar ideias, né, a trocar ideias sobre esse ramo, a gente meio que se apaixonou, né, porque brilhou os olhos, porque a gente só teve pontos positivos. Então, a minha motivação mais foi essa. Da vida, hein? E é interessante isso, né? Porque muita gente, quando quer empreender, fala assim: mas eu, não me dá uma segurança, né? As pessoas não empreendem por causa disso. Né? As pessoas falam assim: eu gosto de ter um salário fixo, tal, lá. É a segurança que a CLT dá, né? Primeiro que não tem uma segurança 100%, né? A primeira vez que o dono parar de ganhar dinheiro, a pessoa vai embora. Então, não é uma segurança 100%. Mas quando a pessoa ela começa a ver essas questões que vocês falaram, né? A insatisfação, né? Puxa, está ali, cara. É pesado, né? Que nessa semana falando com um amigo, também trabalha com vendas, né? E vocês falaram de vendas, vocês trabalhavam, né? É. Isso. Ele falou assim, cara, eu tô cansado. É muita cobrança. Muita cobrança. Bater a meta, sabe? Aí, no caso dele, tem que viajar muito. Então você vê que as pessoas elas estão nesse ponto, né? Quando eu sempre até falei para ele, né? Por exemplo, você monta um negócio hoje, uma higienização de estofados. Você também tem meta. Não, minha meta esse mês é ganhar tanto. Mas você Exato. vai se esforçar, mas você não se cobra tanto como no CLT. Lá não adianta. Se você não vende aquilo que você bateu, alcançou aquela meta, você vai ficar para baixo? Sim, é normal, mas bola para frente. No outro mês a gente vai bater a meta, né? Já lá não, se você não bate a meta, escuta na cabeça, né? Uhum. É algo que vai deixando as pessoas para baixo, né? Desapontadas. E todo mundo tem potencial, né? De ter um negócio próprio, né? Mas as pessoas não usam o seu potencial. Por isso que igual você falou da terapia, né? É uma limpeza mesmo, porque as É. pessoas, o ser humano está muito poluída com negatividade, com muitas coisas que vai matando a pessoa, né? Deixando ela mais para baixo ainda. Legal. E faz quanto tempo que vocês trabalham com higienização? Vai fazer agora em maio, dia 1º de maio, a gente completa 2 anos. Mas quando a gente começou a conversar sobre trabalhar com higienização, a gente pegou umas ideias, né, com nossos amigos. Porque assim, a gente estávamos conversando sobre essa questão de sair do CLT mesmo, né? E eu tenho amigos, a Pamela tem amigos também, e eles trabalhavam nessa área da higienização. E a gente foi pedir um feedback deles para ver o que seria, né? Se seria viável para a gente, até a questão do investimento, se seria um investimento muito alto, o que a gente iria precisar para começar, se a gente poderia trabalhar nessa área aqui na cidade, né? E aí a gente só recebeu pontos positivos, né, Pam? Com relação a essa área. Então, como eu até falei ali no início, apaixonou, brilhou os olhos, porque foi aquele impulso, né? Então, só que na época a gente ainda não saiu totalmente do CLT, porque a gente começou, né, a fazer o treinamento, começamos com o treinamento, e aí logo em seguida a gente começou a comprar os equipamentos. Isso foi aos poucos, né? Pode falar. Foi uns poucos. A gente começou o treinamento e aí continuamos o CLT, né? O nosso plano era ir incrementando e colocando a higienização enquanto a gente estivesse no CLT e quando ela firmasse mesmo, quando a gente sentisse que ela ia decolar, aí a gente saía do CLT. Então, a Vanessa saiu primeiro, e aí o nosso plano era, eu continuei lá no CLT, então o nosso plano era, a gente ia marcar serviço
pro sábado, que eu não trabalhava no sábado. E se entrasse mais clientes, a gente atenderia na sexta e eu faltaria o trabalho para atender os clientes que entrassem. Então, assim, aos pouquinhos a gente foi saindo do CLT e ficando só com a higienização. E isso já fazem 2 anos já. Puxa, que legal. Assim, 2 anos que vocês começaram, né? Desde da renda extra, ou não? Desde a renda extra. Como renda extra, 2 anos já. Entendi. Quanto tempo vocês ficaram como renda extra? Foi de maio a novembro. Foi até julho. A Vanice foi até julho, de maio a julho, e eu fui de maio a novembro Do mesmo ano. do mesmo Maio, ano. junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Olha, 7 meses. Geralmente é 6 meses, né? Que legal a vida. E vocês mencionaram aí que vocês começaram de uma forma diferente do que as pessoas fazem hoje, né? Só para a gente avisar aí. O que vocês fizeram antes? Primeira coisa, treinamento. Né? A gente foi, como a Vanice falou ali na resposta anterior, a gente foi conversar com alguns amigos que já trabalhavam na área. E a gente foi pegar algumas informações com ele de como era essa área, né? De como era trabalhar com higienização. Todos deram um feedback positivo, né? Que era uma área boa, que a gente ia gostar. E isso nos motivou. Um desses nossos amigos nos mostrou, nos apresentou a um treinamento que eles tinham feito. Então, nós combinamos de comprar esse treinamento meio a meio. A gente pagava o treinamento metade e metade. E aí a gente viu, não, vamos fazer o treinamento, vamos ver como é que é, o que, que a gente vai precisar investir, o que, que a gente tem que aprender. E aí tá, se a gente vê que dá para investir, a gente investe e começa. Mas começamos com o treinamento. Outra coisa que a gente fez para começar também foi pesquisar o mercado. A gente enviou mensagens, né, Vanice, para algumas empresas que já existiam aqui na cidade para ver como eles atendiam, como eram os preços, os valores. Então, tudo isso nos ajudou, assim, a começar, né? Mas o treinamento foi fundamental. Muito bom. E assim, para quem não sabe, gente, só para a gente frisar aqui, elas fizeram o Fórmula de Limpeza do Gustavo, tá? Não foi o nosso treinamento, não. Mas depois vocês vão entender por que elas são nossos alunos também. Fizeram outro treinamento nosso, tá? Aí vai ser vantajoso para vocês. Como que assim, não tá aí, tá? Vamos fazer uma pergunta que não tá aí. Como que começar com um treinamento foi bom para vocês, assim? Talvez teria um resultado diferente se vocês começassem com equipamento, vendo vídeo no YouTube e já entrassem com a cara e a coragem. Não, é importante ter um conhecimento, né, daquilo que a gente vai fazer. Então, justamente, é uma área totalmente diferente, assim, do que a gente trabalhava. A gente sempre trabalhou com público, né, atendimento, vendas, e cuidava até da parte administrativa. Mas essa área da higienização, a gente não tinha nenhum conhecimento sobre produtos, sobre equipamentos, sobre preços, assim, zero. Realmente, a gente começou do zero. Então, para a gente poder dar um trabalho, assim, fazer um trabalho de qualidade, que é o que a gente queria, né? Que a nossa empresa entregasse um trabalho de qualidade para os nossos clientes, não apenas na questão do atendimento, que é algo que a gente já tem uma experiência de anos já, né? Mas a gente poder saber que produtos utilizar, que técnicas utilizar, né? Para a gente fazer as coisas da forma certa mesmo. Então, com certeza, ter o conhecimento a respeito disso foi super importante para nós. E eu tenho um lema, assim, até passei para a Vanice e a gente adotou o lema para nós, né? Se não for para fazer direito, eu nem começo. Então, a gente queria fazer bem feito. A gente trabalhava no atendimento, nós também somos clientes aqui da nossa região, né? E infelizmente, muitas vezes a gente percebia que o atendimento não era tão bom aqui, né? E a gente pensou, não, se a gente for começar um negócio, a gente vai aprender a fazer bem feito, a gente vai aprender a atender bem,
né? A gente vai atender bem essas pessoas como a gente gostaria de ser atendida. E o treinamento nos preparou para tudo isso, tanto para a parte técnica, né, da execução do serviço, quanto para a parte do atendimento nessa área, porque é diferente atender na área em que a gente trabalhava e atender pessoas no ramo da prestação de serviço, da prestação de serviço mesmo, né, na área da higienização. Então a gente aprendeu tudo isso. E outra coisa que eu acho que o treinamento também nos beneficiou foi a economizar financeiramente. Porque se a gente tivesse visto vários vídeos apenas e pegado ideias, talvez a gente teria gasto muito mais, investisse em coisas desnecessárias e perdesse de adquirir coisas que realmente iriam funcionar na nossa área. Então eu acho que o treinamento nos beneficiou nessa parte aí também. Muito bom. Vocês, na época, vocês pagaram o valor que é o Fórmula, né? 397 ou não? Não, foi um pouco mais. Foi 500 e algo. Olha pra vocês verem, né? Então, às vezes, vocês estão de parabéns nesse sentido, tá? Porque muita gente hoje, eles querem pagar cada vez mais barato em treinamento, né? Quer pagar, às vezes encontra treinamento lá de R$ 97, R$ 50, né? Então, vocês investiram um dinheiro bom, R$ 500 é um dinheiro bom. Eu, na minha época, foi 1.000, não tinha de que. Tinha 500, mas não tinha vaga. Mas foi bom, porque esse de R$ 500, na época não secava, ensinava umas técnicas lá meio esquisita, mas o feito valeu muito a pena, né? E assim, a outra pergunta que não está aí também. O Fórmula, ele é online, né? Então, qual foi a vantagem para vocês fazerem um curso online? Vocês não fizeram presencial, né? Só online. Não. Qual foi a vantagem para vocês fazer um curso online? E como isso ajudou vocês que talvez nunca fizeram uma higienização na vida? Tá até de acordo com a pergunta do Cláudio ali, se a gente fez o curso juntas. O online nos proporcionou fazer o curso juntas. Talvez se fosse um curso presencial, talvez a gente não teria nem condições de pagar as duas, cada uma, esse valor para fazer o curso, né? Então, sim, a gente adquiriu o curso juntas, pagamos o curso juntas e nós combinávamos. Depois que a gente saía do trabalho, porque a gente trabalhava juntas na mesma empresa já há um ano, quase um ano. Então a gente saía do trabalho e a gente ia fazer o curso juntas. Nós assistíamos às aulas juntas. E isso nos fez não ficar com dúvidas. Qualquer dúvida que a gente tivesse, a gente conseguia tirar as dúvidas entre nós e também perguntar, né, para o professor, para mandar mensagem, né? Tivemos esse retorno deles também, né? Sim. E até a gente fazia o curso e anotava, né? Os pontos importantes. Na verdade, todo o curso foi importante para nós, mas aqueles pontos vitais para nós a gente anotava, pausava ali, assistia de novo. E às vezes reassistia também. E até quando a gente começou a trabalhar, a gente algumas vezes assistia de novo para poder ver se a gente fazia bem e gravar. É claro que depois, com o tempo, a gente foi pegando prática, experiência e aí não foi tão necessário, mas essa questão da gente ter feito curso juntas e a gente ter essa troca de ideias também, né, durante o curso, foi muito bom. Foi muito bom para nós. Puxa vida, que legal, hein? E essa questão, né, que vocês falaram do curso online, como que é vantajoso, né? Tem menos dúvida, né? Esposa, vamos pensar no pessoal. Tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim: Thiago, você não podia dar um curso presencial, tal? Se fizesse, eu faço, tal, né? Gente, o presencial, minha esposa fez o presencial, né? Depois ela me passou. Então era R$ 1.000 só o curso, mais a hospedagem. A gente gastou aqui em torno de uns 2.500, tá? Eu morava no Vale do Paraíba, eu fui lá em São Paulo fazer. Então, assim, um dinheiro bom. E tudo tinha que ser tudo no Pix, porque o parcelamento para um curso era até 5 vezes só, na época. Então, assim, eu vou fazer presencial. Porque muitos pensam assim, o presencial é bom, porque eu vou tocando na extratora. Mas pensa assim, né? Eu sempre penso, para você aprender da forma certa no presencial, teria que ter um sofá de cada tecido para cada aluno, uma extratora para cada aluno, produto para cada aluno, escova para cada aluno,
Não tem condições. R$ 1.000 não ia bancar tudo isso, Não, né? O curso iria custar muito mais caro, né? muito, porque ó, na turma da minha esposa tinha 25 pessoas. Não tem Poxa, como você ter muita dúvida, né? Satisfazer suas dúvidas ali. Aí você vai embora, e agora? Você vai no WhatsApp, vai em classificados e tal. Mas é uma coisa. Outra coisa é você catar a aula ali, pá, tô lá no serviço, tô na dúvida, né? é. Vou ali e consigo aplicar, né? Então, o online é bem vantajoso nesse sentido, né? Muito bom. Então, pessoal, ó, agora a gente vai entrar aqui num ponto, como elas conheceram a mim, né? Então, assim, elas não fizeram o nosso treinamento de limpeza estofados, porque na época a gente nem tinha treinamento. Porém, a gente, o ano passado, retrasado, a gente fez parceria com o Fórmula de Limpeza, que acompanha a gente aqui sabe. E a gente tinha aulas dentro do Fórmula de Limpeza. Quem que é aluno mais antigo do Fórmula? A nossa Fórmula se encerrou agora, em janeiro deste ano, né? A gente não mais faz parte do Fórmula de Limpeza. Então, quem compra o Fórmula dali para cá, não tem mais acesso às nossas aulas que tinham lá dentro. Então, assim, lá elas aprenderam comigo a secagem de estofados. Então, na época, a parceria com o Gustavo foi o quê? Que eu ia gravar aulas de secagem lá dentro, aulas de Spartan, né? Lá dentro, né? Para ajudar os alunos. E elas aprenderam e começaram a aplicar aí o método de secagem, né? Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Foi bom para vocês aprenderem o método de secagem de estofados? Foi Foi bom. essencial. Foi essencial, foi importante, porque aqui na nossa região acaba tendo bastante umidade e chuvas também, né? Então, a nossa preocupação também, e a preocupação dos clientes é aquela questão, vai me entregar um estofado molhado, né? Algo que a gente nunca deixou na casa do cliente. Mas quando tu colocou ali no curso do Fórmula a secagem, assim, foi um divisor de águas para nós nesse ponto também, né? Nos deu um norte, porque, não, agora a gente vai poder agregar um pouco mais no nosso serviço, vamos poder falar com os nossos clientes que a gente faz, né, esse processo, né, de secar, né, no nosso caso, a princípio, a gente está fazendo uma pré-secagem no momento, né, mas assim, aprender a secar o estofado do cliente já deu uma outra visão diferente, porque algumas empresas aqui não fazem a secagem dos estofados, então se tornou um diferencial para nós fazer a secagem, né. E também, como o inverno aqui é muito úmido e chove, às vezes, praticamente todo inverno, secar os estofados passou a confiança, né, da pessoa contratar o serviço mesmo no inverno. É algo que a gente vem ainda trabalhando, a mentalidade dos clientes para esse assunto, né, de que o estofado não vai ficar molhado. Até com relação a esse assunto, a gente sempre costuma citar uma cliente nossa que a gente passou o orçamento para ela e ela não. Conversamos, explicamos como nós executávamos o serviço, passamos o orçamento e tal, tudo bonitinho. Seguimos todo o script com ela, pode-se dizer assim, né? E ela só agradeceu, ela não nos respondeu, só somente agradeceu. Aí passou poucos dias e a gente mandou uma mensagem para ela e perguntamos se ela tinha ficado com alguma dúvida. E ela disse assim: não, eu não fiquei com nenhuma dúvida. Eu só não queria que o meu sofá fique. Eu só não quero que o meu sofá fique molhado 3 dias, então eu não vou contratar vocês. Aí a gente pôde conversar com ela, dizer para ela que a gente garantia para ela que o sofá dela não ia ficar molhado 3 dias e que se ela não gostasse do nosso serviço, se o sofá dela ficasse molhado todo esse tempo, nós iríamos devolver o dinheiro dela. E com esse argumento, ela contratou o nosso serviço, a gente fez o serviço, o sofá não ficou molhado 3 dias. E ela é nossa cliente hoje na recorrência. Nós já voltamos lá para executar o serviço novamente. E agora, essa semana que vem, provavelmente a gente vai voltar lá novamente, porque ela tem mais coisas para fazer lá, mais estofados. Então, se tornou nossa cliente, e assim como tantos outros, né, que
disseram, não, eu vou contratar vocês, porque vocês me explicaram, vocês secam, e eu já passei pela experiência de ficar com meu estofado molhado e eu não quero passar por isso de novo. Muito bom, legal. E é vantajoso, né? Às vezes uma pessoa, no caso de vocês optam por fazer a pré-secagem, né? Isso. E muitos perguntam assim, é possível deixar 100% seco? Eu vou fazer um convite para vocês aqui que não está aqui. Segunda e terça-feira eu vou fazer 2 lives no YouTube. Segunda vai ter uma entrevista feita por uma cliente minha. Ela falando nesse vídeo sobre se a gente deixa 100% seco ou não. Porque às vezes a galera fica assim, o Thiago mente, secar 100%, né? Mas a própria cliente vai falar. Eu até liguei para ela, falei, grava para mim aí um feedback, por favor, porque eu dou curso, né? E o pessoal duvida, porque quando eu falo é uma coisa, se você falar é outra, né? No feedback da própria cliente, né? Então, ela gravou para mim e vai estar na live de segunda-feira. Que live é essa? Nós vamos fazer 2 lives, uma segunda e uma terça. Quem quiser, nos meus stories aí, tem o link do grupo VIP no WhatsApp. Lá nós vamos passar informações sobre a live. E no final vai ter uma oportunidade para vocês lá. Uma oportunidade que eu nunca fiz e nunca vai ter essa oportunidade. Tá? De ganhar uma mentoria comigo, que a gente chama de Masterclass, né? Onde vocês vão aprender ao vivo ali sobre como atrair clientes pela melhor estratégia que existe, foi a melhor estratégia que eu usei. Beleza? Então, mas o ponto principal era a entrevista da cliente provando que deixa 100% seco. Eu deixo 100% seco. Porque assim, a secagem, até meninas, alguns falam, né? Acha que a secagem é só o equipamento, né? Mas eu sempre falo que a secagem, ela começa desde a identificação do tecido, né? Tem tecido que, por exemplo, se o cara não saber aplicar o produto, ele vai ter que enxaguar muito e ele vai enrolar para secar. Mas tem tecido que não, tem tecido que é mais simples. Então, é importante a pessoa conhecer os tipos de tecido, né? Para saber secar. Eu lembro que no curso que a gente fez, o professor ensinou a secar. Mas ele só colocou a máquina lá e deixou. E o primeiro serviço que eu fui fazer, mas eu demorei tanto para secar, tanto. Eu falei, não é possível. Não é possível. Que não seca assim. Aí no terceiro serviço eu quase queimei o sofá. Aí depois, fui indo até que eu e minha esposa foi aprendendo. Aí ele falava para usar eu não vou falar aqui o que era. Aí a gente tirou aquilo da máquina, que eu acho que vocês vão saber o que é, né? Que a máquina vem com aquilo lá, né? Sim. Aí eu tirei esse trem lá, falei, não é possível. Vamos usar sem esse negócio aqui. Aí coloquei lá a máquina, e aí eu vi, não, o negócio acelera melhor. Aí eu posicionei a máquina de uma forma diferente, adiantou mais ainda. Algumas partes do sofá, que lá no curso do eu falo, algumas partes do sofá, o enxágue é diferente, né? Até um dia que vocês falaram, né? Que você pega, às vezes, sofá muito sujo, e ali não tem como, né? Vocês acabam tendo que injetar muita água. E a gente foi aprendendo nessas técnicas aí, foi vendo, né? As formas. Eu costumo dizer que até na casa do cliente, a forma que o sofá fica, a posição dele, acelera a secagem ou não. Porque o que vai secar ali é o vento, né? É o vento. O vento do equipamento. Ele vai gerar vento e vai secar. E aí tem todos os macetes, né? Então, por isso que a gente prova, né? A gente tem até o papelzinho que a gente usa, né? Antes e depois, né? Para provar que fica 100% seco, né? Nunca, esses dias atrás mesmo, eu fiquei até irritado com o cara. Irritado assim, né? Em mim, né? Eu acabei de limpar o sofá, o cara sentou no sofá. Cara, vai sujar esse bendito sofá. Porque quando eles perguntam se dá garantia, eu dou. Até eu sair do portão para fora, eu dou garantia. Se sujar, já aconteceu, né? Tu tá no portão da casa, o bebezinho subiu lá e derramou o Danone. Aí volta para trás e limpa de novo. O slime. Aí, slime não, né? Ainda bem. Olha Deus. Mas foi Danone.
Aí eu voltei e limpei de novo. Aí depois eu limpei, ó, saí correndo pra sair fora, sair do portão pra fora. Assim, garantia que eu falo não é se o meu serviço ficou porco, né? Mas da pessoa sujar de novo, né? Então o cara tava em cima do sofá, que eu tinha acabado de limpar, e eu aqui limpando o outro. Mas porque o sofá tá seco, né? Mas é a vantagem, né? Enfim, mas a secagem, quando muitos não olham assim a vantagem dela, cara, ele não consegue secar. Tem muitos alunos que fez o curso com a minha esposa que não seca. Só que eu seco desde o começo, porque eu vi a vantagem. Eu vi o quanto isso ajuda, né? E, no vídeo que a cliente nossa vai gravou, né? Ela fala tudo isso, né? Que ela gostou do nosso serviço por causa disso. E evita essa situação. Esses dias mesmo eu ganhei R$ 300 dela, ó. Foi os R$ 300 mais fáceis da minha vida. Ela vai falar lá o que foi, mas fácil. Mas porque eu seco, né? Então, vale muito a pena. Parabéns, viu, por vocês implantarem esse processo, né? E eu lembro que vocês têm vocês são bem organizados financeiramente na empresa de vocês. E o equipamento que vocês comprou não é dos mais baratinhos, né? Não. Hoje no nosso treinamento, por exemplo, teve aluno que descobriu uma máquina de R$ 140. E é Olha, máquina boa. E aí eles compartilham no grupo, né? Comigo, né? A gente compartilha no grupo. Então, essa maquininha de R$ 140 que faz um processo top também. Né? E vocês, na época, vocês tiveram que investir um pouquinho mais, né? Porque bem mais. e vocês não negaram por isso. Foi, às vezes, eu sei que às vezes não é fácil, né? Vocês terem que investir tudo ali, mas é vantajoso. Ó, só o serviço da cliente aí, vocês podem falar exatamente o valor ou não? Se não puder, nesse dia aí que vocês fizeram. foi uns Ou quanto 500 vocês já reais? Foi em torno de R$ 500. 500? Ó, já pagou na época. Acho que a máquina que vocês comprou, uma parte da máquina. Ó. Metade já. Só essa cliente, né? Fora os outros, talvez ela consiga para você, os outros serviços que ela faz com você, né? E fora os outros clientes que vocês conseguem por secar, né? Então isso é muito vantajoso. Maravilha. Então a gente falou aqui sobre a secagem, né? Agora vamos entrar aqui no horário de trabalho de vocês, tá? Para quem não sabe, gente, elas trabalham juntas, tá? Já perguntaram aí, vocês vão juntas? É juntas, elas trabalham juntas, tá? Não é uma é a patroa e a outra é a funcionária. Não, Não. mesmo. Tá? Então, assim, as duas trabalham juntas. E como é que funciona atualmente o trabalho de vocês em questão de horário? Como é que funciona aí? Bom, atualmente o nosso horário está no formato de meio período, porque nós ganhamos um curso de uma escola, um curso técnico de administração, e esse curso ele tem 2 anos de duração, né? Nós começamos Em março do ano passado. em março do ano passado e vamos terminar final desse ano o curso. Como é um curso muito bom, uma escola boa, reconhecida, né? A gente optou por aceitar o curso, fazer ele é presencial, ele é na parte da manhã. E então nós optamos por aceitar porque a gente viu que ele iria agregar muito a nossa empresa, a forma como a gente cuidaria e levaria a empresa, principalmente no começo, né? Que são os anos mais desafiadores de uma empresa, né? Os primeiros anos. Então, como a gente viu que ele iria agregar bastante e a gente conseguiu que nós as duas entrássemos no curso e ele é gratuito, é um curso caro, mas nós conseguimos gratuito, a gente optou por aceitar e arriscar trabalhar apenas na parte da tarde. Então, a gente atualmente trabalha só na parte da tarde e na higienização. Até no início a gente confessa que ficou um pouco assim, né? Insegura, né? Insegura pela questão a gente trabalhava todo dia e agora meio período, aí o que a gente vai fazer com o financeiro? Como é que vai ficar a situação, né? Então, só que como a Pá falou, esse curso que a gente faz é um curso que está agregando na nossa empresa também, né? Então, é um curso que vai terminar no final do ano, então até final do ano a gente vai seguir trabalhando meio período, mas a gente conseguiu se organizar de uma maneira que conseguíssemos
ter o faturamento que a gente precisa, né? Então, graças a Deus, a gente, desde o ano passado, já fez um ano agora, que a gente só está meio período, e a gente tem conseguido ter uma boa organização financeira e isso não está nos atrapalhando. Muito pelo contrário, está agregando, né, mais a nossa empresa. Puxa vida, que legal. Eu achei fantástico, conversei com vocês sobre isso, né? Porque eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar com higienização, foi com o objetivo desse aspecto, né? Que a gente faz um trabalho voluntário, né? Sim. Vocês sabem. E a gente queria ter mais liberdade, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, eu tentava procurar tanto serviço de meio período e não tinha para homem. Era R$ 400, R$ 500. E era muito difícil, muito difícil. E, cara, na higienização, vocês mostraram que é possível trabalhar meio período. Então, a gente pega aí, por exemplo, mães que quer ter liberdade para trabalhar com o filho, para ter mais tempo para os filhos. Olha aí, uma profissão top para uma mulher, né? E vocês são duas mulheres. Muitos falam assim, é pesado para mulher. Sim, alguns sofás até para homem é um pouquinho pesado. Mas, assim, eu sempre falo assim, é muito mais fácil uma mulher trabalhar e ter uma ajuda de um homem lá na casa do cliente para levantar o sofá do que um marmanjo. Igual eu mesmo. Se eu chegar lá e às vezes eu tivesse para levantar um sofá, vira. Para limpar embaixo, né, Thiago? Então, mas a mulher, os homens ajudam ali, né, os clientes, as próprias clientes, mas até a gente também, né? Os clientes ajudam. E é bom ver isso, né? Porque eu sempre falo assim, ó, eu sou daquele ponto de vista, tem gente que não concorda comigo, mas ponto de vista. Se eu for trabalhar por conta, para mim, para trabalhar mais que CLT, eu prefiro trabalhar CLT. Então, a ideia de trabalhar por conta é que eu tenha liberdade mesmo, né? A nossa vida, a gente não sabe como é a nossa vida amanhã, né? O que pode acontecer, a gente não sabe, né? Então, às vezes as pessoas perdem tanto tempo no trabalho, se dedicam tanto, né? E por conta, né, que a gente fala. E às vezes sacrifica a família, sacrifica. Às vezes eu gosto muito de assistir vídeos de grandes empresas, sabe? O exemplo de como eles começaram, né? Olha, eu vou falar para você, por isso que eu admiro, é a única pessoa que eu vi o vídeo, né, que não abandonou a família foi o Walt Disney. Foi o único que ele cresceu com a esposa. Ele cresceu com a esposa. Inclusive, se eu não me engano, acho que ele criou o Mickey e ela criou a Minnie, né? Olha. Porque a maioria abandonou a família, né? O marido não dá atenção para a esposa, abandona a esposa, fica com outro e tal. Por quê? Porque as pessoas ficam tão focadas no trabalho que acaba deixando de lado o que é mais importante, né? Então, o que vocês fazem serve de exemplo para muitas mulheres, para muitos homens que quer ter mais tempo com a família, né? E mostra que é possível. Tá, vocês vão ganhar menos que outros que ganham mais, mas tudo bem, mas vocês ganham mais do que ganhava antes, né? Vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, isso é muito bom mesmo. Que legal, fantástico. Até esse filme, tu falou outro dia, acho que no Store teu. Foi na live. Foi na live? Na live com a Patrícia. Tu falou do Walt Disney e tá na nossa lista pra gente assistir, do Walt Disney. O que eu foi o Walt antes do Mickey. Muito legal o filme, assim, sabe? Aí tem um livro dele também, que acho que é a maneira, o encantamento da Disney, uma coisa assim. É a maneira que a Disney consegue encantar os clientes. Se você ter uma ideia, não me engano, acho que é no livro que fala dele. O Walt Disney, ele fez um negócio, por isso que eu falo. Eu sempre falo muito, experiência. O nosso professor que falou do Walt Disney, né, na época de organização. A gente entrega, a secagem é uma experiência que eu entrego para o meu cliente. É uma experiência, eu não vendo uma lavagem de sofá. Uma vez, ele ficou vendo que as pessoas jogavam lixo no chão, lá no parque. Mas, caramba, né, não é possível isso. E ele ficou olhando lá na entrada quantos passos as pessoas davam até jogar o lixo no chão. E aí ele viu quantos passos as pessoas davam, ele contou os passos e naquele tanto espaço ele colocou uma lixeira. Que legal, que inteligente. Então vamos supor,
era 15 passos, ele começou a ver, a cada 15 passos eu vou colocar uma lixeira. Então você vê, né, a experiência que ele entrega para os clientes, né? Então é fantástico. Eu já assisti todos, de cada um você apega, né? Um ponto lá da Apple, tal, mas a grande maioria eles acabam deixando de lado a família. Então isso aí é algo que eu priorizo, né? Ter mais tempo com a família, tudo. E vocês, o exemplo, eu gostei muito, muito mesmo quando vocês contaram que trabalham meio período. Isso é muito bom. Talvez quando vocês terminarem o curso, vocês vão voltar talvez trabalhar o dia inteiro. Mas é incrível isso aí. Vocês viram que é possível, né? Trabalhar meio período, né? E assim, trabalhar meio período afeta no faturamento de vocês. Dá para faturar legal? Ou vocês têm que... Vocês não conseguem comprar lá o chimarrão? Vocês têm que pedir outro? Ah, não, isso Deus o livre, não dá pra ficar sem o chimarrão. Não, mas assim, Thiago, a gente consegue, trabalhando meio período, conseguimos faturar mais do que um salário do comércio, né? Para quem trabalha todo dia, né? 8 horas. Então a gente acaba faturando bem mais que um salário do comércio. Então, Cada uma, né? cada uma, né? A gente consegue ter essa divisão. Então isso já nos deixa mais tranquilas, né? Porque a gente não precisa se preocupar tanto trabalhando meio período e recebendo um valor bem menos, né? E a gente consegue ter um bom faturamento, assim, desde que a gente começou, né? A meio período a gente consegue ter um bom faturamento. Tanto é que esse ano até a gente subiu um pouquinho. Legal. Fizemos um agrado para nós. Olha aí. Subimos um pouquinho os nossos prolabores aqui. Ó, conta um pouquinho mais sobre isso, né? Para o pessoal entender. Quando elas falam que elas ganham um pouco mais que o salário lá de comércio, Do comércio. é o que de vocês? Não é o faturamento, né? Que vocês tinham falado? Não. O que é de vocês? É o nosso salário, o nosso prolabore de cada uma, né? Porque até quando a gente tinha um modelo financeiro quando a gente começou, de como a gente tinha ideia que funcionaria, né, no começo, até a gente adquirir o treinamento da precificação, que não é só uma tabela de precificação que tu tem, né? Tu dá um treinamento de como precificar um serviço e que gastos, que custos uma empresa tem para funcionar, né? Então, com esse curso, a gente aprendeu a precificar os nossos serviços e entender que a gente precisava ter um salário cada uma, que nós temos que ter a visão de funcionárias, nós somos funcionárias da nossa empresa. Por mais que ela seja nossa, todo o dinheiro que entra não é nosso, é da empresa. E a empresa nos paga para trabalhar para ela. Então, cada uma de nós tem esse salário, né? Esse prolabore que a gente, como a Vanessa falou, consegue hoje ser maior que o salário do comércio aqui no Rio Grande do Sul. E isso é muito bom, né? E até no final do ano, a gente separa um valor também para final do ano a gente receber um pouco a mais, né? Como se fosse uma bonificação, né, de todo ano aí. Isso já faz parte também da nossa organização financeira, né, o que a gente separa, né, de gastos, despesas, os nossos salários, né. E a gente também separa esse a mais para final do ano a gente poder ser bonificada, né, porque a gente trabalha bastante, então é bom a gente ter valorizar o que a gente faz, né, e a gente se presentear, né, também. Por todo o esforço que a gente tem feito durante esse tempo. Poxa. Então, a gente consegue ter um bom faturamento, sim, individual. Por meio período. Por meio período. Aí eu estava falando até com você, acho que é com a Pâmela no dia, né, que eu conversei, que o salário de vocês é maior do que o que eu tive quando eu comecei a capitalizar as finanças da empresa. Porque, ó, vocês prestaram atenção, né, gente, que elas ganham cada uma um salário. É o mesmo, né? Para cada uma? O mesmo. Para não dar briga. Não, mesmo valor. E assim, cada uma ganha o mesmo salário, de cada uma é maior do que o do comércio. Só que quando a gente começou, a gente pagava na época R$ 1.400 para mim e para minha esposa. Era R$ 1.400 para os dois. Então era 700 para um, 700 para outro. Mas, Thiago, você faturava só isso? Não. A minha empresa, que tem que ser
por assim dizer, rica, né? Eu sou pobre. Né? Uma vez escutou uma frase de um mentor que a gente teve sobre isso, que empresa rica, empresário pobre. É, porque, por exemplo, se uma máquina quebra, vai do seu dinheiro. Não, não, não. Né? O dinheiro nosso é para quê? Igual vocês, comprar chimarrão, né? Comprar as coisas de vocês. Isso é bom. Porque as pessoas, elas não têm essa organização financeira e acaba desistindo de trabalhar com organização. E vocês, por fazer hoje o curso de contabilidade, né? Vocês aprenderam. É contabilidade que vocês fazem? Administração. Administração. Técnica de É administração. a mesma coisa ou não? Entra contabilidade. Estamos estudando nesse momento uma cadeira de contabilidade. Ah, legal. E vocês veem a importância, né, de ter uma contabilidade na empresa, né? Empresa que não tem um fluxo de caixa, não tem um salário, uma hora ela vai, ó. Vai. Eu trabalhei numa empresa lá em 2016, foi a última empresa CLT que eu trabalhei. E eu ganhava na época R$ 1.700. E eu lembro que naquela época era uma empresa têxtil lá em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E teve uma crise na área têxtil naquela época. Nós fazia jeans. E o que aconteceu? Eu não tinha serviço. Mas o dono, ele tinha tanta inteligência e ele tinha uma boa gestão da empresa dele, era uma empresa gigante. Ele, pra você ter uma ideia, ele visitava setor por setor todos os dias. Olha, Setor por setor. Desde a linha de abertura até o jeans, até a exportação do jeans. E olha, eu achei tão incrível que era assim, ó. A gente trabalhava 6x2. E a partir daquela época de crise, ele não mandou ninguém embora. E ele começou a dar folga todo sábado e domingo. Então, às vezes, a minha folga era quinta e sexta. Eu ficava quinta, sexta, sábado e domingo em casa. E ele não descontava nem R$ 1. E às vezes muitos falam assim, mas como? Porque ele é inteligente. claro. É melhor eu pagar Eu já o entendi. meu funcionário em casa do que depois as coisas melhorar, eu ter que contratar outra pessoa, ter que ensinar. Olha o trabalho. Mas por que ele conseguia bancar a pessoa em casa sem vender? Porque ele tinha um fluxo de caixa. Então, isso é vantagem de ter um fluxo de caixa. E no exemplo de vocês é sensacional, né? Então, e vocês se darem também essa questão de, no final do ano, né? Lá no curso eu falava muito sobre férias, né? Ainda falo um pouco a expressão férias, né? Mas agora eu estou inculcando um pouco na cabeça das pessoas. Por que eu falava férias? Porque é o comum ouvir, né? Férias, terceiro e tal, né? Só que o mais correto, não sei se são mais especialistas do que eu nesse ponto, né? É adiantamento de lucro, né? Porque férias tem que pagar imposto. Adiantamento de lucro, não, né? Isento de imposto. Se você retirar lá no final dos R$ 50.000, você não paga nada de imposto, né? Então, as pessoas terem esse ponto de vista do empresário, né? No final do ano eu vou tirar ali, nem que for R$ 1.000 para cada um. Cara, isso é gratificante, porque daí você fala, puxa, eu trabalho por conta, mas olha, todo ano eu tenho ali meu dinheirinho a mais nesse programar, fazer uma viagem e tal. Isso é fantástico. Parabéns por vocês conseguirem fazer isso. E isso mostra que é possível, né? Trabalhar meio período e mesmo assim ter um salário para cada um. Olha, imagina se fosse só uma pessoa só, ia ser o dobro disso aí, né? Ia ser melhor, sensacional. Tá? Então isso é top. Parabéns para vocês aí. E assim, para vocês, depois que vocês começaram a organizar a finança de vocês, como que isso ajudou, além de vocês terem um salário aí? Deixa vocês com medo? Ou vocês ficam mais tranquila? Assim, a gente. Tu diz na questão do. Por trabalhar meio período, tu diz? Na questão de organização, né? Porque hoje, por exemplo, tudo que vocês faturam, vocês não pegam para vocês, né? Vocês têm uma organização. Como que essa organização ajuda vocês? É bom, é ruim? Não, é muito bom e dá uma certa segurança, né? Porque, por exemplo, a gente consegue cuidar do carro da Vanice, que é o que a gente utiliza para trabalhar, né? Para ir até os serviços.
Então a gente consegue ter um valor para cuidar do carro dela se der algum problema. A gente consegue ter um valor para cuidar dos nossos equipamentos se eles estragarem. A gente consegue ter combustível para ir aos serviços. Então, assim, são tantos fatores positivos que esse modelo financeiro nos traz que dá uma segurança realmente para nós, né? E até a gente estava falando antes da questão do conhecimento, né? Além do curso, que é do curso de precificação que a gente comprou contigo, que a gente fez contigo, desse curso técnico que a gente faz da administração, nós ganhamos também uma assessoria do Sebrae. Então, o Sebrae também vem nos ajudando já há um bom tempo com relação a essa área do faturamento do financeiro da empresa. É tudo coisas que vem agregando para a gente conseguir ter esse modelo atual de financeiro. E até interessante sobre isso, Thiago, que a gente comprou o curso de precificação antes da gente começar com a assessoria do Sebrae. E a primeira reunião que a gente teve com a nossa assessora, ela foi nos perguntando como é que a gente estava fazendo. E era tudo ali, a gente dizia sim, 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 porque graças ao teu curso de precificação a gente conseguiu, né? Como a Pô falou, a gente começou de uma forma financeira, aí passamos para outra, né? Através do teu treinamento. E com o Sebrae, eles apenas fizeram algumas alterações em outros pontos, mas assim, ó, digamos que 100%, né? Tava alinhado já através do curso que a gente fez contigo. E a gente deixar tudo separado, né? Tudo especificado. Então, a gente ter o valor suficiente para nos pagar, para ter o valor para comprar os nossos produtos, equipamentos, pagar fornecedores, todos os gastos, tudo. A gente consegue ter essa divisão e a gente consegue ver o nosso financeiro de uma forma ampla, né? Então, ter realmente uma organização financeira, assim, para quem está começando com a higienização, a gente aconselha bastante ter esse conhecimento, né? Agora mesmo tu citou o exemplo dessa empresa. É importante ter uma boa gestão, porque quando tem poucos serviços, quando, né, porque tem suas épocas, Sazonalidade, né? Ter uma boa gestão financeira ajuda a gente não ficar no vermelho, né? Então, teve épocas assim que a gente trabalhou menos, mas por ter uma organização financeira, a gente conseguiu pagar nossas contas. Então, a gente não ficou com dívidas na empresa, nunca ficamos com dívida na empresa, graças a isso. Poxa, que legal. Isso é vantajoso, né? Quem não sabe, gente, elas são nossas alunas do Fórmula da Precificação. É um treinamento hoje, atualmente, para gestão de precificação. É mais avançado um pouco. Né? Quando elas compraram, tinha aula, né? Mas tinha apenas a planilha de precificação e a planilha de custo de produto, né? Hoje é avançado. Hoje tem planilha de fluxo de caixa, planilha de gestão pessoal, planilha, acho que 5 planilhas lá. E tem mais parte, né, de gestão, precificação. Eu tentei deixar de uma forma, né, que fosse fácil do empreendedor entender, né? Os meus treinamentos eu deixo sempre de um jeito mais simples, sem enrolação, porque o pessoal não tem tempo para ficar assistindo aula muito longa, cara. Não tem tempo. Até o nosso curso de limpeza estofada já é muito direto ao ponto. E a gente está preparando aí futuramente uma nova atualização para deixar mais direto ao ponto ainda. Porque a gente quer que o cara assista e já comece a aplicar, né? Então, parabéns, viu, por você ter colocado em prática aí o forma da precificação, né? E ter ajudado, né? Ter contribuído para vocês aí nesse ponto. E hoje, por vocês se especializarem nessa área de administração, isso vai ajudar muito ainda vocês, né? Porque eu sempre falo que as pessoas acham assim, faturar mais, muitas vezes, é conseguir novos clientes. Mas não necessariamente. Às vezes você usar o que o cliente que você tem, ganhar mais com ele, já aumenta o faturamento. Ou só uma organização financeira que você faz no seu negócio, já sobra um dinheiro gigantesco, né? Gigantesco. Eu lembro quando a gente começou, e a Regiane, ela falou assim, Tiago, acabou o produto. Eu falei, não é possível. Não é possível. Esses dias ela comprou o produto, comprar de novo. E era
quase R$ 100, né? Para mim, na época era muito, né? Hoje, para mim, ele está acostumado, né? Comprar. Não é? Porque na época, para mim, né, estava acostumado com detergente, né? Uhum. Em casa, dar R$ 1 tal, e pagar R$ 100 num produto, né? A gente assustava. E aí eu falava, meu, mas não tem como. Hoje acaba o produto, eu não tô nem aí. Quem não paga não é eu, é a empresa. Vocês, vocês organizam essa questão aí de separar. Vocês têm a separação lá para manutenção de carro, máquina e Tem, tal, tem. tal. E vocês usam alguma caixinha de algum banco ou não? Ou Tem. deixa lá? Por que eu falo? Recentemente eu comecei a usar do Nubank, cara, mas tem dado um rendimento incrível. É. É tão bom. E eu sempre falei, vou perguntar, né? Porque às vezes, se vocês não deixam, deixa lá. Porque vai rendendo, né? Um dinheirinho ali. Nem que é pouquinho, né? Mas é melhor, né? Aumenta o faturamento um pouquinho da empresa também, né? De algumas outras formas também. Mas olha, foi muito bom conversar com vocês aí. Parabéns, viu? Vocês Obrigada. conseguem inspirar muita gente, né? O jeito de vocês trabalharem, né? Vocês são muito unidas, né? Na questão de Sim. trabalharem juntas. Isso é legal. É muito bom, né? E eu já gosto, trabalhei por muito tempo com a minha esposa, né? Ela também é sensacional também. Hoje eu trabalho sozinho. É um pouco ruim, né? Porque não no sentido de não conseguir, consegue muito. Consegue. O problema é que eu começo a falar sozinho, né? Então eu não tenho com quem conversar, né? Aí encontro um idoso lá que gosta de falar, aí daí a gente conversa e tal. Mas isso inspira, né? Vocês serem assim. Parabéns por vocês terem essa mentalidade de empresárias já, né? De Obrigada. conseguir separar a empresa de vocês, isso é muito bom. Isso mostra que vocês vão continuar tendo sucesso, né? Continuar tendo sucesso. Por isso que eu sempre falo, muitos perguntam assim, quanto tempo que a pessoa consegue viver de realização? Gente, elas demoraram 7 meses. Geralmente são 6, mas elas estão muito à frente do mercado. Por quê? Tem gente que trabalha com organização 1 ano, 2 anos, não consegue ingressar de uma vez na organização. Mas por quê? Não conseguem ter uma organização financeira. Não conseguem ter uma mentalidade de empresário. Uma mentalidade de fazer dar certo, né? Então, ficam só reclamando, reclamando, reclamando. Cara, isso é a pior coisa do mundo, né? E vocês fizeram diferente, né? Então, tá de parabéns aí, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou ver aqui, quando vocês falam alguma coisa pro pessoal aí, ver se tem alguma pergunta aqui que vocês podem estar respondendo, tá? Tá, tá. A gente até observou que a gente só conseguiria fazer a empresa dar certo quando a gente saísse do CLT. Porque enquanto a gente estivesse ali meio a meio, a gente não ia conseguir fazer a Clean decolar, né? Então, decolar ao ponto assim, a gente sempre diz que o nosso objetivo é a gente se manter, a gente ter o suficiente para nós, conseguir atender bem os nossos clientes. A gente tem metas, tem objetivos, né? E, e isso nos move, né? Esses objetivos nos movem, os mais importantes nos movem. Então a gente observou assim, não, a gente só vai conseguir se concentrar plenamente na CRI e fazer dar certo se a gente largar o CLT e se concentrar nela. E foi isso, né, Vanice? Quando a gente largou completamente o CLT, a gente se focou ali, a gente atendia os clientes, a gente ia atrás, a gente começou como muitos também. Numa das vezes, logo no começo, a gente foi largar panfleto, a gente procurou pessoas que pudessem nos indicar para outras pessoas, fez parceria com influencer. Então, aí a gente começou a tocar e ir atrás, né? De conseguir os clientes que a gente tem até hoje e continuar conquistando novos também, né? Novos clientes. Até a gente tem no curso, a gente pegou uma parte sobre valores, nossa visão, Missão, visão, valores. visão e valores, né? E até a gente colocou na nossa página do Instagram, porque a gente tem os nossos, né, nossos valores, nosso objetivo, e a gente se esforça em pôr em prática isso, né? Porque é isso que torna a nossa empresa
ser uma empresa boa, né? Ser uma empresa que tem esse diferencial na questão do atendimento aos clientes, né? A gente procura fazer um atendimento humanizado, a gente procura fidelizar os nossos clientes, tanto é que a gente tem clientes desde o início. Eu acho que é uma das perguntas ali que uma pessoa fez, como é que foi o nosso primeiro serviço. Me lembro, O primeiro serviço de vocês, como é que foi? Vocês lembram? sim, lembramos da cliente, lembramos como foi. Como a gente saiu de Como lá. a gente saiu de lá. Assim, literalmente a gente pulou na rua de felizes que a gente ficou por ter conseguido atender a cliente, por ela ter gostado do nosso serviço. Ela é nossa cliente até hoje e dela saiu outros clientes também, né? Foi uma sensação, assim, uma experiência muito boa. Claro, a gente ficou um pouco insegura, assim, porque foi a primeira vez que a gente colocou a mão na massa, assim, e a gente queria entregar um serviço de qualidade para a pessoa, né? E foi um colchão que a gente fez até. Um colchão que tinha umas manchas, tinha esmalte, e sim, foi desafiador, mas assim, modéstia à parte, ficou um serviço muito bom, a cliente gostou. Pulamos na rua assim, nos abraçamos, a gente comemorou, né? Porque foi incrível a sensação. E a gente tem essa sensação até hoje, né? Toda vez que a gente sai de um serviço assim, quando a gente consegue superar alguns desafios, a gente sai feliz, satisfeita, porque a gente conseguiu fazer, né? Cumprir aquilo que a gente se comprometeu com o cliente. Então, é muito bom, é uma área assim que quem está começando, quem já está nesse ramo há um tempo, a gente recomenda continuar assim. O meu plano, assim, os meus objetivos é continuar com a higienização por um bom tempo, porque a gente tem essa liberdade de horário, né? A gente consegue colocar as coisas mais importantes, né, na frente. E através disso a gente consegue ter bons resultados no nosso trabalho. Puxa vida. Ó, tem uma pergunta aqui para vocês também. Se vocês estivessem começando hoje, o que teriam feito diferente? O que teríamos feito diferente? Hoje a gente consegue perceber, a gente consegue ser mais ágil, né? Mais prática, mais ágil no serviço. A gente consegue fazer em menos tempo. Né? Logo que a gente começou, a gente levava um certo tempinho a mais, né? Por ter esses cuidados. A gente continua tendo os cuidados, né? Nos estofados, mas pela prática, pela experiência, a gente consegue ser mais rápida. Eu acho que uma coisa que a gente não precisaria fazer é a questão que eu citei ali sobre os panfletos. Foi algo que não deu resultado. Se a gente aprendeu também, a Vanice, no caso, que cuida mais dessa parte com relação ao tráfego pago, a Vanice pegou muito essa questão do tráfego pago. Então, é o tráfego pago que traz clientes para nós hoje. E a gente percebeu que aqueles panfletos que a gente investiu lá no começo e gastou tempo indo distribuir, não deram muito resultado. Não deram 1%, não sei se 0, alguma coisa de por cento que o tráfego pago nos traz hoje. Então, eu acho que eu faria diferente isso. Eu teria aprendido bem o tráfego pago já desde o primeiro dia e não investiria naqueles panfletos. É verdade. Até um cachorro mordeu a Vanice na rua um dia. Não foi legal. Não. Eu também, na época eu gastei, cara, acho que foi 310, não lembro. É? Sei foi bom. Foi. Aí, cara, sério mesmo, a gente era pra ter aí 3 mil panfletos, eu fiz 5 mil. A gente pegou fora um tempo atrás, né? Mas olha, não dei conta. Uma vez eu saí para distribuir, fiquei quase uma manhã toda, uma dor no meu pé, terrível. E onde eu morava era São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba. E eu comecei a visitar as hospedagens, a gente foi em Ubatuba, visitava as hospedagens e tal, e falava assim, olha, entregava o panfleto, certo? E dava para a pessoa de graça a higienização de um colchão. Porque a gente sabia que se a gente limpasse um colchão, a pessoa ia querer limpar o resto. Sim. Então era a estratégia que a gente sabia na época. A gente não conhecia tráfego pago, internet, nada. Aí foi bom assim na minha cidade,
que a única cliente que eu consegui com panfleto foi por causa disso. E pagou meu panfleto pelo menos. Acho que eu ganhei dela, na época, acho que foi uns R$ 500 e da mãe dela mais uns R$ 300, né? E a Regiane fez isso. Ela falou assim, a senhora não quer que eu limpe essa cadeira para a senhora de graça? De graça, não cobro nada. Se a senhora gostar, nós fechamos o resto. Se a senhora não gostar, a gente faz só essa aqui e não cobra. Aí, beleza, a gente foi, ela gostou, fez as cadeiras, fez os colchão, fez o sofá, tudo. Na época cobrava muito barato, né? Sabia precificar também, entre o ponto da precificação, né? Uhum. Não sabia precificar, tudo. Mas pelo menos eu recuperei o meu investimento, né? Aí chegamos aqui em Santo Antônio, a Regiane, ela foi distribuir, né? A Regiane era mais caruda, tal, eu sou muito vergonhoso, muito. Então, ela saía para distribuir e tal, um monte de pessoas pediam orçamento. Só que você não tinha o contato da pessoa. Para depois Sim. fazer um follow-up, já era. Então, o panfleto também não tem essa vantagem. Muita gente pede orçamento, muita gente. Lá em Taubaté, né, saiu para distribuir também um dia lá. Um monte de gente pediu orçamento, mas nenhum fechou. Então, panfleto é perca de tempo. Aí, investir em anúncio online. E hoje, como a gente estruturou bem o nosso Instagram, hoje eu tô mais. Eu prefiro muito mais ficar no meu Instagram, certo? Investir no tráfego pago, mas bem menos do que eu investia antes, do que investir no tráfego pago. Mas os dois são vantajosos, os dois, né? O Instagram já é mais complicado, porque você primeiro precisa estruturar bem ele antes, né? Estruturar bem. Uma das coisas, por exemplo, do Instagram, que eu não faço é ter empresas lá dentro. As pessoas começam, engraçado, as pessoas começam a seguir, a Regiane vai e tira. Daí o vai lá e entra com o pessoal, a Regiane vai lá e tira. Por quê? Porque acaba estragando o nosso Instagram, né? Ali. Aí, porque a gente demorou tanto tempo para configurar direitinho, de aprender e tal. Mas hoje eu prefiro. Mas ambos são bons. Instagram e tráfego pago. Tráfego pago é para quem quer urgente, né? Sim. E realmente é perca de tempo. Perca de dinheiro. R$ 350 no tráfego pago aí que foi gastei no panfleto, você consegue muito mais resultado. É Né? mesmo. Sabe, Thiago, que até essa semana a gente fez um serviço num prédio no Uruguai, que quando nós começamos, 2 anos atrás, a gente deixou o panfleto lá. Só que, tu vê, 2 anos depois e a gente conseguiu essa cliente por meio do tráfego pago. Não foi nada a ver com o panfleto. Nada que ver. O panfleto nem existe mais. Não existe mais. E foi através disso. Eu vi uma pergunta ali que quais os pontos fundamentais para conseguir mais clientes. É o tráfego pago, realmente, né? E a indicação, né? Dos próprios clientes. O famoso boca a boca, né? Passa para um, passa para outro, tu faz um serviço assim excelente, daí vai passando para a família, para os amigos e assim vai. Teve uma época até, acho que uns 2 meses, um mês, eu não me lembro, que a gente não investiu em tráfego pago, porque a gente conseguiu os clientes através da recorrência e das indicações deles. Então, esses são, acredito, ser os pontos fundamentais, né, para ter mais clientes, né? E se esforçar para fidelizar os clientes que a gente consegue, né? Chamar os clientes após 6 meses ou até antes, né, para ver se precisa. Porque o cliente nunca vai ter só um colchão, só um sofá. Sempre tem várias coisas para fazer, né? Então a gente tem um público muito bom mesmo nisso. E outra coisa que ajuda também é o bom atendimento. E aí entra aquele treinamento que a gente adquiriu contigo também do e-book, né? Do Mensagens Prontas pro WhatsApp. Aquilo ali nos ajudou muito a como responder quando eu vou falar com meu marido, quando a pessoa não responde nada, ou quando diz que tá caro. Aquilo ali nos ajudou a entrar num outro patamar de atendimento também, porque a gente consegue saber o que vai responder para a pessoa. E hoje a gente consegue, nem seguimos à risca o e-book, né? Mas a gente conseguiu formular com base nele a nossa forma de responder também. Então isso ajuda bastante, né? O Mensagens Prontas também? Adquirimos também. Esse é o atualizado ou o com 140 mensagens, né? Foi ano passado, eu acho. Foi ano passado, bem início, eu acho, do ano passado. Mas é os 140 mensagens prontas, né? Sim. Isso. Então, esse aí é o atualizado. É que nós tínhamos outro antes, que era o script de vendas, mas
Ele é o anterior. Olha que legal, hein? Que legal. Google também. E tudo isso mostra a mentalidade que vocês têm, né? De saber que a importância dos anúncios online, a importância do bom atendimento no WhatsApp. A Vanessa falou um negócio aí que eu achei muito interessante. Há um tempo atrás eu vi um anúncio de um profissional que vende curso de organização também. Eu acho que estava vendendo curso de tráfego pago. Ah, até quando você vai ficar só na indicação? Cara, indicação é uma estratégia muito top. Entendeu? É muito top. A galera fica tão assim obitolada que o tráfego pago é o milagre de tudo, que a indicação, não, tudo é bom, tudo é união. Mas a indicação é muito top. Quanto cliente consegue? Você ganha muito dinheiro com a indicação. Né? Então tem pessoas que, uma vez eu vi um profissional, fiquei até triste com o profissional falando, né? E perguntaram assim, que vocês deixam algum brinde para alguém? Aí nós falamos na época, né? Nós deixamos um cheirinho e tal. Ele falou assim, meu brinde é um aperto de mão, a pessoa me paga e ó, vou embora. Então, Coitado. é um tipo de atitude não profissional. É verdade. Um profissional desse, né? Que não se preocupa, não entrega uma experiência, né? Então, parabéns por vocês pensarem assim também. E sabe que até nisso, Thiago, que tu falou, a gente procura fazer um bom atendimento. Assim, quando o cliente entra em contato conosco, a gente faz o serviço para o cliente e a gente faz um pós, digamos que seja um pós-venda, né? A gente chama o cliente no outro dia para ver como ficou o serviço, né? E a gente pede um feedback para ele. Até ali citou sobre o Google. A gente utiliza o Google, né, para as avaliações. E os clientes estão fazendo avaliações, né, do nosso trabalho ali no Google. Então, ter esse antes, o durante e o depois é muito importante também para a gente ter uma boa cartela de clientes, né? Para a gente continuar com os mesmos clientes e desses clientes sair para outros clientes também. Top. Muito bom. E a gente deixa um perfume pro cliente. Deixa também. A gente deixa um brinde, deixa um perfume pro cliente no final do serviço. Então, para terminar aqui, que conselho vocês dariam para as pessoas que estão assistindo, para quem quer iniciar um negócio de organização? Que conselho vocês dariam? Invista em conhecimento, é o principal, né? Eu acho que se a gente pudesse ter um tema para a live, seria esse, né? Que investir em conhecimento na área em que a pessoa quer trabalhar, seja qual for, seja higienização, talvez aqui alguém não trabalhe com higienização, né? Seja profissional de outra área, mas saiba que quanto mais se aprimorar na área em que a pessoa trabalha, ela vai prestar um serviço de uma qualidade muito melhor e ela vai se diferenciar de outros e vai conseguir trabalhar por muito mais tempo nessa área. E a higienização precisa desse conhecimento também, porque a gente entra na casa das pessoas, a gente passa horas com ela ali dentro, a gente precisa passar confiança que nós vamos fazer um bom trabalho. E isso a gente aprendeu no treinamento que a gente fez. O professor falou assim, ó, vocês precisam parecer profissionais mesmo que vocês ainda não sejam profissionais. Então vocês precisam ter um uniforme, vocês precisam cuidar da casa do cliente. Então mesmo que vocês ainda não sejam, pareçam profissionais. Então a gente cuida disso até hoje, né? Então quem está começando no ramo, pareça profissional, se vista bem, atenda bem, seja simpático e invista em conhecimento para poder prestar um serviço de qualidade, ganhar a confiança das pessoas que você atende e continuar no ramo durante longos anos, né? Porque é isso que a gente quer, a gente não quer ficar trocando de ramo toda hora, ficar falindo toda hora, né? A gente quer continuar e se aprimorar cada vez mais. Antes de falar a minha parte, teve uma pessoa perguntou ali sobre impermeabilização. A gente faz impermeabilização. Não é o carro forte aqui, o carro-chefe, né? Na nossa região. Mas a gente faz, né? A gente oferece. Tanto é que amanhã de tarde a gente vai fazer uma impermeabilização. É um serviço muito bom. A gente procura ajudar as pessoas aqui a abrirem a mente assim, nessa área também, pela questão da umidade, né? Porque a impermeabilização do mofo, porque a impermeabilização ela protege o estofado contra o mofo.
Então, se tu faz em impermeabilização contínua, né, oferecendo esse serviço, porque é um serviço bom, né? É algo que agrega mais no teu trabalho. E com relação a algum conselho, essa questão do conhecimento é muito importante mesmo, continuar, porque assim, a gente começou com treinamento, só que a gente não parou só com treinamento, a gente procura fazer outros treinamentos, né? Investir mais para a gente continuar melhorando. Tanto de um treinamento, a gente passou para o treinamento do teu treinamento, né, Thiago? A gente teve a oportunidade de te conhecer e agora a gente quer também fazer o teu curso. Fique claro, a gente tá Então, se fique claro, e a gente recomenda, né, fazer o curso do Thiago também, porque através das tuas dicas, assim, a gente aprimorou as nossas técnicas, né? Então, continuar a se aperfeiçoando, melhorando o atendimento, melhorando até no cliente, né? Conversar com o cliente, ser cordial. Uma coisa que a gente acha importante é explicar para o cliente, né, como que a gente trabalha, porque às vezes a gente está trabalhando e o cliente está ali. E muitas vezes a gente para o nosso serviço para dar atenção para o cliente. Então, isso já dá aqui na nossa cidade, como a prestação de serviços é meio complicado, a gente procura se destacar nesse ponto também, né? Trazer esse diferencial. E quem quiser entrar na área da higienização, a gente super recomenda, porque é um trabalho muito bom, dá muita satisfação, tem dado pra gente. E é uma gratificação muito grande. Tanto é que a gente pretende continuar muitos anos aí nessa área. Puxa vida. Obrigado, viu, meninas? Obrigado mesmo, de coração aí, mais uma vez, por terem aceitado. Sei que não é fácil, né? Estar aqui uma live, tem gente que tem vergonha de aparecer, tá? E até quando eu fiz o convite para vocês, eu falei, ó, se vocês não quiserem, fica tranquilo. Eu vou super entender, mas obrigado. Eu tenho que vocês vai inspirar muita gente que está aqui. E no YouTube também, que as pessoas só inspiram as pessoas, né? Pessoas inspiram pessoas, então isso é muito bom. Tá? Eu sou um diferencial meu aqui, que o pessoal, quando me pergunta, né, de outras pessoas, eu tento mostrar o que eu sou. Para quê? Porque as pessoas têm que se inspirar no que você é. Né? Então, por que eu trouxe vocês? Para as pessoas verem que é uma pessoa real. Nós somos normais, pessoas normais. Né? Passamos momentos de baixa, vocês falaram no começo, ficaram com medo, apreensivas. Isso inspira pessoas. Trabalho no meio período, isso inspira pessoas. Né? Então, é uma coisa que eu tento passar no meu Instagram sempre isso. Eu sou uma pessoa real. Né? Até tem pessoas que falam assim, ai, é um prazer e uma honra falar com você. Que prazer e uma honra, rapaz. Eu sou uma pessoa normal, como todo mundo, né? Não sou diferente de ninguém. Então, isso inspira pessoas, isso é muito bom. E eu tenho certeza que a história de vocês vai inspirar também. Beleza? Obrigado aí mais uma vez. Vocês querem deixar aí mais um agradecimento às pessoas que estão aí? Obrigada a quem assistiu, a quem entrou. Tem muitos dos nossos amigos, tem colegas de curso, tem a mãe da Vanessa está ali também, né? A Regiane. Que é Regiane também. Regiane Ai, também. Regiane. Regiane. E agradecer o teu convite também, porque era até um plano nosso já, desde o primeiro ano de Clean, a gente contar um pouco da nossa história para justamente isso inspirar outras pessoas também e que os nossos clientes também nos conhecessem, né? E agora, depois de 2 anos, já no segundo ano, a gente conseguiu contar a nossa história e foi um prazer fazer isso aqui numa live contigo, né? Ajudando os teus clientes, os teus alunos e os nossos clientes também, né? Então foi um prazer mesmo. Obrigada pelo convite. Valeu, galera. Obrigado aí, meninas. E obrigado a todos também que assistiram a live até aqui. Também agradeço vocês aí. A gente sabe que também não é fácil ficar aqui uma live, né? E obrigado mesmo de coração por tirarem esse tempo aí. Beleza? Um abraço aí para vocês, meninas. Um abraço. Uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau.